Oi, pessoal! Seguindo então com os principais assuntos que envolvem o comércio exterior, chegou no meu preferido: a importação. Isso mesmo, uma operação onde você vai reduzir custos, trazer novas tecnologias para sua empresa. Quem é que não quer isso? E é esse o objetivo da importação: redução de custos, trazer produtos novos, matérias-primas com uma qualidade diferente, e é isso que a gente tem que procurar na importação. Nesse vídeo, vamos falar rapidinho dos principais pontos que você precisa saber se você quer alguns desses objetivos aí, que é reduzir custos ou trazer tecnologias novas. E é isso que nós vamos falar hoje. Pessoal, para fazer importação é algo simples, a tua empresa precisa estar com um CNPJ ativo, regularizado, e você tem que solicitar o radar, que também é algo extremamente simples. Então, qualquer empresa que tenha o CNPJ, que tenha o radar, pode fazer importação. Então, não há nenhum bicho de cabeças para estar apto para importar. Você não precisa fazer grandes mudanças na sua empresa para isso. O que precisa é uma boa pesquisa de mercado para iniciar, encontrar o seu fornecedor certo, seja através de feiras, rodadas de negócios, alguns sites aí, alguns bancos de dados que existem por aí. Então você precisa achar o seu parceiro lá fora ideal. E quando você encontrar, começa a parte divertida da importação, que são as negociações. Contar a sua história, o seu planejamento, aquilo que você quer alcançar lá na frente, isso é muito importante, gente. Dividir com esse fornecedor, com esse possível parceiro, qual que é o teu objetivo. Você vai estar iniciando na importação? Isso não precisa ser um problema. Você pode estar informando para ele que você já compra no mercado nacional, que já tem conhecimento desse produto aqui no mercado nacional, mas que agora você vai querer um parceiro aí para longa data, um parceiro para construir realmente uma relação de inúmeras importações, mas que ela precisa iniciar. Então, quando você coloca as suas intenções isso para o fornecedor, pode ter certeza que você vai ter mais sucesso do que esconder informações ou, muito pior, falar que você vai importar absurdos lá no início, que ninguém começa assim, gente. Ninguém começa assim. Então, é importante você deixar isso claro, né? E quando vocês estão contando isso, tem a questão das negociações. Por isso que você vai ter que entender um pouquinho de comércio exterior, e se você está iniciando, não tem um profissional na área na sua empresa, ou você ainda não tem todo esse conhecimento. Você vai ter que saber algumas questões que realmente vão fazer a diferença na sua importação. Vou dar um exemplo aqui. Você está negociando esse frete internacional, que é muito importante, porque o frete, ele compõe todo o custo de uma importação, né? Nós vamos falar sobre esse tema também, porque sem dúvida ele merece um caso à parte para falar sobre isso. Mas quando você está negociando o frete, pode ser que o teu fornecedor diga: então eu vou te oferecer um frete CIF, ou seja, eu, fornecedor, vou estar pagando pelo seu frete. Lembre-se desses pequenos detalhes, gente. Não existe nada de graça, né? Então, ele está pagando frete, ele está incluindo aí em algum local esse custo aí. Mas não é nem essa a questão principal que eu quero que você se atente. Quando o fornecedor contrata o frete, quando ele é responsável pelo frete, quando você está contratando, por exemplo, uma importação CIF, ele tem o controle da carga. Ou seja, até a carga não chegar no aeroporto, no porto, enfim, dependendo do modal que você está fazendo essa importação, quem vai conduzir essa importação, quem vai ter o controle da sua carga é o fornecedor. Com o tempo, depois de algumas negociações, algumas importações, pode ser que isso não seja um problema. Mas quando você está iniciando no mundo das importações, isso sim pode ser um problema, porque você não conhece esse fornecedor. Ele vai ter o controle da carga, ele pode dizer: sim, fulano, eu embarquei. Tá aqui o número de BL, tá aqui o número do container, tá aqui umas fotinhos para você. Mas você não vai saber, você não vai ter esse controle total. Então, são essas questões que é importante você saber. Ah, Vivi, quer dizer que eu não devo importar nunca CIF? Não. E pode ser até que você faça a sua primeira importação nessa modalidade CIF. Mas você tem que entender isso. Você tem que entender que você não vai ter o controle da carga. Então,
Conhecimento é poder, gente, isso vale para tudo, então saber disso é importante, né? Desde a negociação até da Incoterm, que a gente comentou agora, até a forma de pagamento adequada para você. Fazer essa análise do fornecedor, essa análise, ir lá inspecionar, fazer uma auditoria financeira no fornecedor, é importante? Não é? Tudo isso você vai decidir, mas é importante você saber que é possível, saber os custos disso para você tomar a decisão sabendo das possibilidades. É isso que eu me refiro quando eu falo sobre conhecer um pouquinho dos trâmites da importação, porque o conhecimento vai fazer com que tu faça algumas decisões do que é mais importante e o que não é para você, né? Essa análise, essa verificação do fornecedor, por exemplo, se é a sua primeira importação, eu acho fundamental, porque um site bonito, um e-mail bacana, com assinatura bonita, todo mundo consegue fazer. Você, se quiser conseguir, quer fazer, você faz, não faz? Então, o fornecedor pode estar fazendo a mesma coisa. Então, por isso, eu vejo uma importância quando é a primeira negociação com esse fornecedor. A documentação certa. Sabe que vai precisar de uma fatura, um packing list, o conhecimento de barque, um certificado de origem, talvez, dependendo da importação, para tu reduzir custos do teu imposto de importação. Então, tudo isso, essa documentação, ela é feita pelo teu fornecedor. Porém, se estiver errada, quem vai pagar é você, importador. Então, entender quais são as documentações, o que deve estar nessas documentações, tudo isso é muito importante, porque um erro aqui pode ser, às vezes, fatal, porque você inicia importações trazendo quantidades menores. E quantidades menores, qualquer custo vai impactar diretamente no custo final da mercadoria. Então, isso é importante, tu saber quais são esses trâmites, saber essa documentação certa, né? Até a classificação fiscal da mercadoria, que também é algo que você vai ter que fazer junto com o teu setor fiscal, contábil, enfim, mas a classificação fiscal da mercadoria é imprescindível, porque é ela que vai vai informar quais são as alíquotas de impostos dos teus produtos. Então, se tu colocares uma classificação fiscal errada, a Receita Federal pode pegar essa informação e falar, essa empresa aqui está querendo reduzir o custo de importação, pagar menos e classificou em outra NCM. Então, isso pode ser muito perigoso, gente. Pode ser que você não erre de propósito, obviamente ninguém erra de propósito, né? Mas a questão é, você não está... É falta de conhecimento mesmo. Você queria estar fazendo melhor, mas por falta de conhecimento classificou a mercadoria numa NCM errada. E isso pode ser um grande problema perante a Receita Federal, que não te conhece e não sabe se tu fez isso de má fé ou se realmente foi um erro comum aí, que por falta de conhecimento. Então, isso tudo você tem que saber como classificar ou ter alguém que faça isso por você. Então, é importante você saber essas questões, porque na classificação fiscal também, tu vai ter a NCM você vai saber se vai precisar de uma licença de importação ou não, se tem um dumping que vai, de repente, barrar ou vai fazer com que essa tua importação custe mais. Então, entender tudo isso, novamente, é crucial para que tu tenha uma boa importação. E, enfim, até fechamento de câmbio, que você pode fazer com o seu banco tradicional, pode fazer com uma corretora de câmbio, entender os custos de um e de outro para tomar a decisão certa, porque uma importação, gente, ela envolve muitos trâmites. Custos, tributos, taxas, encargos, despesas portuárias, aeroportuárias, é muita coisa. São muitos detalhes que envolvem na importação e se tu tem zero conhecimento, tu pode estar pagando muito mais caro por isso. Então, o conhecimento vai fazer com você economizar. E essa é a questão chave da importação, de um bom sucesso de uma importação. Então, entender isso, entender que sua empresa é do simples, tudo é custo. Se ela é do lucro real, por exemplo, ela vai ter crédito do ICMS, do IPI, do PIS, do COFINS. Então, tu vai desembolsar um valor, mas depois tu vai ter isso em crédito. Então, o custo da sua mercadoria vai ser menor. Então, esses são alguns detalhes na importação que com certeza vai fazer a diferença. Aqui no nosso canal tem muito vídeo, muito conteúdo, falando um pouquinho mais sobre cada um desses. E é isso que esse vídeo é para te alertar nesse assunto que a gente colocou ali, eleger os principais assuntos do comércio exterior, na importação, quantos trâmites envolve. E saber sobre eles, ter um pouco de conhecimento, com certeza vai fazer você economizar.
um bom sucesso na sua importação e vai fazer com que não tenha nenhum trauma, nenhum problema e ser uma daquelas pessoas, empresas que dizem, importação não é para mim porque nunca dá certo. Ele dá certo, importação vai fazer você economizar, vai fazer você trazer novos produtos, novas tecnologias, ter um diferencial aí no mercado. Então, com um pouco de conhecimento, tenho certeza que você vai fazer a sua importação ser extremamente viável.